Esporte Terê. Esporte Terê FM. Ó, enchendo sua bola, hein, Felipe Abreu? Eu tô vendo. Tem dinheiro não, Aninha? Tem não? Não, nem trouxe doce. Pague em trabalho. Pague em trabalho. Não, já tô trabalhando demais. Pois é. Ó, já tô sabendo que hoje rolou a sua participação lá no Teresópolis ao vivo com o Bruninho. Rapaz, falando de esporte. Sim, descobri que tô ficando velho lá, sabia, Aninha? Pô, me deu um branco lá na hora, rapaz. Cuidado que a TV engorda, hein? Não, isso aí não tem jeito. É verdade, gente. Tome a televisão cuidado. só mostra a verdade. Essa história de engorda é pra boi dormir. E aí, o que temos para hoje? Aninha, o final de semana de jogos, né, pelo Campeonato Carioca não foi bom aí pros grandes clubes do Rio. Ninguém venceu, só pra começar a ilustrar o porquê que eu tô falando isso. O Fluminense acabou perdendo pro Boa Vista por 1-0. Acabou tomando um gol de escanteio lá. O auxiliar do Zubeldia, que ainda tá afastado, né, lembrando que ele fez um procedimento cardiovascular, tá afastado pelo menos até o dia 25. Culminando aí esse dia 25 sendo o jogo do clássico entre Flamengo e Fluminense. Então a gente ainda não sabe se ele volta no dia que tá prevista a volta dele, porque o cara já vai voltar logo no dia de clássico. Então, né, vamos esperar. Mas o Cubeiras lá, o Max Cubeiras, que tá no comando do time por enquanto, ele afirmou aí: o Fluminense conduziu bem a posse de bola, mas não conseguiu finalizar bem. Não alcançou o objetivo, né? E isso aconteceu muito durante 2025 do Fluminense. O Fluminense acabava dominando alguns jogos e não conseguia... na hora de tirar o 10, acabava que não fazia gol, não conseguia converter em gols essa posse de bola, né? Uma informação é que o Fluminense, a partir dessa semana, começa a treinar todo o grupo junto, né? O Fluminense que tinha separado em 2 grupos, o grupo que ia começar o Carioca e o grupo que ia assumir, né? Que é o grupo principal. Eles passam a treinar juntos. Isso significa que o Fluminense na próxima quinta-feira tem um outro jogo pelo Campeonato Carioca, mas ainda vai com o time reserva. O time principal tá previsto aí para estrear no domingo, que é um clássico contra o Flamengo. E só lá deve estrear aí o time principal. Inclusive pode ser a estreia do Zubeldia na temporada, ainda não está confirmado, porque seria o dia exato que completaria o tempo em que ele estaria liberado para ficar à beira do campo. Então pode ser que tenha, pode ser que ele seja poupado desse jogo, digamos assim. Uma possível baixa do Fluminense é o John Kennedy. Ele saiu do campo lesionado, sentiu um torce no tornozelo aparentemente, saiu inclusive do estádio com o pé imobilizado, aí tá aguardando o resultado dos exames para saber se ele vai ser baixa ou não. Nossa, a semana começou difícil. Sim, então, no Fluminense parece que tem um Morucubaca ali, né? O Cano machucou logo no primeiro dia de treinamento, o Ganso também, os dois com entorse de joelho. Agora o John Kennedy, durante uma partida, teve um entorse também, mais de tornozelo. Agora, Morucubaca. Será que passou o Urucubaca do Botafogo, que estava ano passado? Botafogo, nossa mãe do céu. Tava demais, né? Acho que bateu todos os recordes de lesionados num ano durante a temporada. Agora, vamos ver, o ano do Fluminense tá meio um pouco assustador, né? Começou um pouco assustador. Vamos esperar pra ver. Quem também perdeu, esses 2 jogos foram no sábado, né? O Fluminense jogou contra o Boa Vista e perdeu no sábado. O Flamengo jogou contra o Volta Redonda também e perdeu. O Flamengo perdeu um pouco mais dolorido. O Flamengo perdeu por 3-0. E ficou barato os 3-0, podia ter sido muito mais, né? Inclusive o Bruno Pivetti, que é quem está comandando o time sub-20 do Flamengo aí no começo do Carioca, ele falou sobre a derrota. Ele comentou que a expulsão, o Carbone, o zagueiro que estava improvisado na lateral esquerda, ele foi expulso aos 10 minutos de primeiro tempo. Logo assim que a bola saiu, ele já fez uma falta que, na minha cabeça, já podia ter sido vermelho. Pois mas foi garotada que jogou? Garotada de novo. O Flamengo fez 3 jogos completamente garotada, né? Sem botar... Pra não falar completamente, o Wallace fez os 2 primeiros jogos, mas só. já faltou experiência. Sim. O Flamengo é o único time faltou com... maturidade em campo, pelo visto, Sim. Né? O Flamengo, dos grandes, é o único que já tem 3 jogos. Marcou conseguiu fazer só 1 ponto, né? E o Bruno Pivetti... falou da derrota no sábado, falando que fez toda a diferença a expulsão do Carbone, né? Condicionou o jogo, é a maneira que eles têm de falar, e ainda juntou a inexperiência, a pouca idade, a inexperiência dos garotos, e acabou culminando aí na derrota. Falou que os jogadores tentaram se adaptar, mas não conseguiram, né? Jogar com um a menos é complicado, ainda mais desde o começo. De fato, é muito difícil você jogar com um a menos, principalmente desde o começo do jogo. Mas não é desculpa, né? Não tem jeito. O time já não vinha jogando bem, nenhuma das rodadas foi bem, apresentou nada de extraordinário. Mas esperar pra ver. Eu sei que essa derrota meio que ligou um alerta no Flamengo, porque
O Flamengo é lanterna do grupo B, tem 1 ponto só. Isso pode levar o Flamengo a disputar um quadrangular no final do campeonato. Se o Flamengo agora tem 2 clássicos seguidos, se o Flamengo não conseguir, o Flamengo tem que ficar pelo menos na frente de 2 times, né? Porque os dois no Campeonato Carioca não cai direto. São 2 grupos, os 2 piores clubes dos dois de cada grupo, eles jogam um quadrangular final, e nesse quadrangular final joga todo mundo contra todo mundo, jogo de ida e volta. Que vença o melhor. O pior colocado cai pra Série B, digamos assim, do Campeonato Carioca. Então, o Flamengo quer evitar cair pra esse quadrangular. Se cair pro quadrangular, vai ter que jogar, não tem jeito. E isso aumentaria ainda mais jogos no calendário do Flamengo pro ano de 2026 e seria um desastre, né? Que quanto mais mais o Flamengo tenta poupar o time, parece que tá piorando. Então, muito por isso, o Flamengo já pensa nesse jogo contra o Vasco, colocar jogadores do time principal que já estejam melhoram um pouco fisicamente, para poder dar uma encorpada, digamos assim, no elenco sub-20 e tentar de alguma forma, nem que seja arrancar um empate do Vasco, porque o Flamengo tem sofrido muito com os garotos, não tá dando certo, os garotos não tá dando certo, não estão conseguindo fazer o mínimo possível, assim, eles até ficam com a bola em determinado momento do jogo, mas não conseguem converter. O Flamengo teve um gol anulado nesse jogo aí contra o Volta Redonda, tava 0-0 ainda a partida, mas acabou que realmente o jogador do Flamengo estava impedido, então ou seja, tem o que fazer. Adotaram a estratégia errada, então sim. a estratégia, Flamengo. Assim, meio que de praxe isso, de começar a temporada, o Campeonato Carioca com o time sub-20. Todo mundo faz isso, só o Vasco que foi na contramão. O Fluminense, de certa forma, deu uma mesclada, mas ainda tem muitos garotos do sub-20 jogando, mas o Flamengo foi um desastre, né? O Botafogo conseguiu pontos assim, o Vasco conseguiu, se bem que o Vasco jogou com o time principal e ontem jogou com o time reserva. Mas Botafogo fez ponto, o Fluminense fez ponto, só o Flamengo que só fez 1. E tá complicado pro Flamengo, porque não tem jogado bem. Assim, time jogou bem, tá se acertando, vai engrenar. Aí você ainda fica um pouco otimista, mas não, o Flamengo joga muito mal todo jogo, aí fica difícil. Vai precisar reforçar realmente. Aninha, o Botafogo também perdeu na rodada. O Botafogo acabou perdendo por 2-1 de virada aí pro Sampaio Correia. O Caô Toledo fez o gol do Botafogo. Dos grandes, só o Botafogo fez gol, tá? Mas também nenhum ganhou, né? Ninguém ganhou, mas só o Botafogo marcou. O Caô Toledo fez o gol do Botafogo. E o Rodrigo Belão, que é o treinador que tá comandando o Botafogo no momento, ele reconheceu que teve expulsão também no time do Botafogo. O Rogerinho foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo. Essa expulsão acabou mudando o jogo e com isso o Botafogo acabou cedendo a vitória pro Sampaio Correia. Ele inclusive aproveitou aí, deu para enaltecer os jogadores, né? Porque os jogadores foram competitivos, e mesmo com a menos eles conseguiram competir bem durante a partida, mas não foi suficiente. Infelizmente o Botafogo não venceu. O Belão ainda valorizou o trabalho da base, elogiou o espírito dos jogadores, fez a parte dele, né? Jogou a moral dos moleques lá em cima, embora tenha perdido, jogou a moral lá em cima e vida que segue. Porque o Botafogo ainda, na teoria, vai jogar mais um jogo aí com essa molecada. Pode jogar mais um com 100% da molecada, só com o sub-20. O Botafogo até deu uma mesclada, usou alguns dos jogadores do elenco de cima, digamos assim, do profissional, na primeira partida. Nessa já não usou, só o goleiro Raul, se não me engano, foi escalado para esse jogo, foi titular, inclusive, mas deve jogar novamente com o time sub-20 o Botafogo, a não ser que tenha já um estágio um pouco mais avançado de alguns jogadores, da parte física de alguns jogadores. Aí o Botafogo não usa 100% da base. E é isso. No Vasco, ficou em 0-0 a partida. O Vasco é o que tá na contramão de todo mundo, né? O Vasco tá usando a base sim, tem jogadores da base sim, mas em maior parte são jogadores do profissional. Nesse jogo de ontem o Vasco usou aí os reservas, né? E os jogadores que têm sido pouco aproveitados pelo Diniz desde a temporada passada. Porém, ninguém se destacou, o jogo ficou no 0-0. Eu acho que até quase ganhou o jogo depois que entrou os titulares, deu uma melhorada. Só o Jardim que foi titular desse jogo, o Léo Jardim, o goleiro. Ninguém conseguiu aproveitar a oportunidade que o Diniz deu de... É aquela chance, né? Preciso mostrar no futebol. Isso aí. Inclusive, os contratados jogaram, né? O Saldívia foi titular durante o jogo e o Rojas entrou no segundo tempo, mas também sem nenhum impacto na partida, nada demais. Agora o Vasco vira pro confronto, pro clássico, né, contra o Flamengo nessa quarta-feira, e o Diniz deve voltar com o elenco principal, completão e tal.
Ou seja, foi muito sem graça esse final de semana. Não foi bom pros times grandes do Rio. Aninha, ainda sobre o Vasco, o Verratti foi lá, chorou, foi se despedir, né? Essa é a verdade. O Verratti que pediu pra ser liberado aí pra jogar no Cerro Porteño. O Vasco não se opõe a uma saída do Verratti, ele deve assinar aí com o Cerro Porteño por 3 temporadas. E acredito que só se der uma reviravolta muito grande, a gente vai ver o Verratti de novo com a camisa do Vasco. Não deve ver mais, não. É mesmo, tchau e benção. Tá bom, que seja feliz. É isso. Então tá, né, assim, meio insosso, né, o futebol. Esse final de semana não foi bom, não. Esse final de semana não foi bom pra ninguém. Bem, tá valendo. É isso que importa. As notícias vão chegando, né, gente? Isso. Amanhã tem mais esporte com ele, Felipe Abreu. Juntos. Valeu, Aninha. Esporte Terê FM.